Olá, amigos, vamos agora às nossas questões CESP sobre tipos e espécies de orçamento, como pode ser técnicas de orçamento, evolução conceitual, métodos de vários temas, vários nomes aí que se refletem a mesma coisa, que são os tipos legislativo, executivo e misto, e as espécies de orçamento, como orçamento tradicional, orçamento programa, base zero e outras que nós já conhecemos. Vamos lá então para a nossa aula, questões CESP, tipos e espécies de orçamento. Questão número 1. A adoção do orçamento-programa no Brasil não representou grandes avanços em relação aos sistemas orçamentários anteriores, devido à ausência de indicadores para a medição de resultados dos programas. A questão 1 diz que o orçamento-programa não é uma evolução, não representou grandes coisas em relação aos modelos anteriores, é isso mesmo? A questão 1 está errada, claro que foi uma evolução, se ainda não é a perfeição, é algo que está sendo buscado, a melhoria contínua do sistema orçamentário. E há, sim, ausência de indicadores para a medição de resultados do programa. Então, a questão 1 está errada. Questão número 2. O tipo de orçamento moderno que enfatiza a vinculação entre planejamento e orçamento e o estabelecimento de metas e objetivos é o orçamento-programa. É um orçamento considerado moderno, ele enfatiza a vinculação, é uma característica importante do planejamento e orçamento. Também estabelece metas e objetivos. É exatamente o orçamento-programa, questão 2, certa. Questão 3. O orçamento tradicional ou clássico adotava a linguagem contábil-financeira e se caracterizava como um documento de previsão de receita e de autorização de despesas, sem a preocupação do planejamento das ações do governo. Orçamento tradicional, documento contábil-financeiro, simples documento de previsão de receita e despesa, não há preocupação com o planejamento. É isso mesmo, orçamento tradicional clássico? Isso, questão 13, certa. Questão 14. O orçamento-programa tem como um dos seus objetivos incrementar financeiramente o orçamento de um exercício para o outro. O orçamento-programa tem essa característica do incrementalismo em relação de um exercício para o outro. Questão 4 está errada. Característica do incrementalismo é uma característica do orçamento clássico ou tradicional. 4 errada. Questão 5. Um orçamento cuja ênfase esteja voltada mais às realizações de um governo do que às suas aquisições possui características de orçamento-programa. Um orçamento que está voltado mais às realizações, ou seja, mais ao objetivo do gasto, do que às aquisições, do que aos meios, do que ao objeto do gasto, possui características de orçamento-programa? Sim. A questão 5 está certa. Questão 6. A técnica orçamentária, o nome técnica orçamentária, como eu falo, pode ser diversos nomes utilizados. A técnica orçamentária que exige análise, revisão e avaliação de todas as despesas propostas, e não apenas daquelas que ultrapassam o nível de gasto já existente, é denominado orçamento base zero. Orçamento base zero, então, é aquele que avalia todas as despesas propostas, uma a uma, que tem que justificar todos os gastos, assim é denominado de orçamento base zero, questão 6, certa. Questão 7. O principal critério da classificação orçamentária previsto no orçamento-programa corresponde às unidades administrativas. É esse o principal critério do orçamento-programa? São as unidades administrativas? Errada. É sim um dos critérios do orçamento-programa, unidades administrativas, tendo até a classificação institucional, que vai mostrar o agente encarregado do gasto. Mas esse, por unidades administrativas, é o principal do orçamento clássico ou tradicional. Então, o errado aqui é que o orçamento clássico possui unidades administrativas. Ou, se você quiser mudar também, dá para fazer assim, ó, o principal critério de classificação orçamentária previsto no orçamento-programa corresponde às classificações funcional e programática, também deixarei a questão 7. 7, certo. Então, do jeito que está, questão 7, errada. Questão 8. No orçamento-programa, as decisões orçamentárias estão diretamente relacionadas às necessidades financeiras dos entes da administração pública. Orçamento-programa, na hora que você vai tomar uma decisão, vai ser observado principalmente as necessidades financeiras da administração? Não, questão 8 errada. Aqui poderia, para ficar certo, no orçamento clássico ou tradicional, as decisões orçamentárias estão diretamente relacionadas às necessidades financeiras da administração pública. Ou, se você quiser deixar o orçamento-programa aqui, você pode colocar assim, ó, no orçamento-programa, decisões orçamentárias estão diretamente relacionadas, você tira essa parte,
de necessidades financeiras da administração pública e substitui por análise de todas as possibilidades e dos custos envolvidos. Então, a questão 8 está errada, do jeito que está. Questão 9. O orçamento tradicional, cuja principal função é servir de instrumento de administração, é fundamental para disciplinar as finanças públicas, manter o equilíbrio financeiro e evitar a expansão dos gastos. O orçamento, que tem como função servir como instrumento de administração, é o orçamento tradicional? Errado. Aqui é o orçamento programa, que tem como função servir de instrumento de administração. O orçamento tradicional é mais um documento contábil. Então, a questão 9 está errada. Questão 10. Um dos desafios do orçamento programa é identificar os produtos finais, que constituem o alvo das ações do governo. Às vezes, meros produtos intermediários ou de segunda linha e associados a dimensões estritamente quantitativas. No orçamento programa, que tem um objetivo, que a gente tem que estar lá com as metas claramente identificadas, tem que estar os produtos finais, é sempre fácil, ou às vezes é um desafio, às vezes é difícil, dentro do orçamento programa, você identificar uma meta, para aquela meta mesmo que vai transformar uma realidade, aquela atividade de fim do orçamento, daquela despesa dentro do orçamento programa. Questão 10 está certa. Realmente, em muitos casos, é um desafio identificar os produtos finais de um determinado programa. Imagina lá, eu gosto de dar um exemplo de uma capacitação de servidores. Você pode simplesmente fazer um número quantitativo, você precisa saber quantos servidores vão ser capacitados. Mas você vai capacitar aqueles servidores para quê? O que vai transformar? Como vai melhorar aquele serviço público? Como que vai medir isso? Então, é um desafio dentro do orçamento programa. Então, a questão 10 está certa. Questão 11. Por meio do orçamento programa, é possível expressar com maior veracidade a responsabilidade do governo para com a sociedade, visto que o orçamento deve indicar com clareza os objetivos da nação. Então, sobre o orçamento programa, pode ter as mais variadas frases, afirmações. Então, muitas vezes, você não vai ter lido a literalidade em algum lugar, você vai ter que raciocinar. Vê se faz sentido essa questão 11. Por meio do orçamento programa, é possível expressar com maior veracidade a responsabilidade do governo para a sociedade. Faz sentido. Visto que o orçamento deve indicar com clareza os objetivos da nação. Faz sentido também. Quando você vai colocar uns objetivos na lei orçamentária anual, tem que ser os objetivos relacionados também aos objetivos maiores do país. Então, a questão 11 está certa. Questão 12. Considerando a evolução conceitual da terminologia usada em referência ao orçamento, o Brasil utilizou o orçamento legislativo, o executivo e o misto ao longo de sua história. Sobre os tipos de orçamento, ou evolução conceitual que foi tratada aqui, o Brasil utilizou os 3 tipos de orçamento, questão 12, certa. O Brasil utilizou o orçamento legislativo, por exemplo, em 1891, na Constituição de 1891, o executivo, por exemplo, na questão de a Constituição de 1937, e o misto é o atual da Constituição de 88. Então, a questão 12 está certa. Questão 13. O orçamento misto é aquele que envolve entidades da administração pública direta e indireta. É isso que caracteriza o orçamento misto, ter administração pública direta e indireta? Questão 12 está errada. O orçamento misto não é isso não. O orçamento misto é aquele que no ciclo orçamentário já tem como atores principais, tanto o legislativo quanto o executivo. Questão 13 errada. Questão 14. A proposta orçamentária elaborada pelo Poder Executivo Federal embasa-se no conceito de orçamento de base zero, segundo o qual a existência de determinada dotação na lei orçamentária do exercício anterior não constitui garantia para sua inclusão no exercício seguinte. Muito cuidado com essa questão. Dentro dessa aqui talvez seja a mais complicada, que eu tenho que pensar um pouquinho, de ter mais atenção. O que ela diz? Que a proposta orçamentária elaborada pelo Poder Executivo embasa-se no conceito de orçamento de base zero. Cuidado, a proposta do Executivo Federal, o conceito que ela vai utilizar é o conceito de orçamento programa. Pode até utilizar o base zero em alguns momentos, não tem problema, mas não embasa-se no orçamento de base zero. E a questão aqui, o restante está certo. A base zero, a existência de determinada dotação na lei orçamentária do exercício anterior, não constitui garantia para a sua inclusão no exercício seguinte. Então, tudo tem que ser justificado. Questão 14 está errada. Questão 15. No Brasil, elabora-se orçamento do tipo legislativo, dada a competência para votar e aprovar do orçamento ser do Poder Legislativo. Já que é o Poder Legislativo que participa da fase de discussão, aprovação e votação, também na fase de controle, o orçamento é do tipo legislativo? Não, a questão 15 está errada. O orçamento é do tipo misto.
Por quê? Envolve tanto o legislativo, como nos exemplos citados aqui, como envolve também o Poder Executivo, na iniciativa, na elaboração e também na fase de execução do orçamento. Então, a questão 15 está errada. Pessoal, essas foram as questões CESP sobre os temas tipos e espécies de orçamento. Até o nosso próximo encontro.